Olá, boa noite, Deus abençoe esse dia. Até aqui, Deus nos ajudou, você chegou até aqui. Você que acompanha para a Rede Gospel de Comunicação comigo, sua bispa e também aquela que está sendo sua professora nesses dias para que você aprenda mais sobre a palavra de Deus. Então, eu, Bispa Fernanda Hernandes, vou estar aqui por mais 5 dias trazendo esclarecimentos e um pouco de conhecimento sobre esse assunto que desperta tanto interesse de tantas pessoas, mas muitas pessoas desinformadas, muitas pessoas também trazendo verdadeiras manipulações com relação às profecias bíblicas do final do tempo. Boa noite, Mi está aqui todas as noites. Quem mais está aqui todas as noites? Raquelzinha, minha companheira de lives. Olha, eu preciso dizer para você que me acompanha pelo YouTube, pela Rede Gospel, que é impressionante. Eu fico impressionada o quanto Deus se agrada das lives, né? O quanto é agradável a Deus. Eu fico impressionada porque a gente volta a fazer as lives e assim, em pouco tempo, a gente está há 7 dias só fazendo novamente as lives e eu já tenho recebido testemunhos. Então, eu sei que você que está aqui me acompanhando não está aqui por acaso, eu também não estou aqui por acaso. Deus está fazendo e vai fazer milagres na tua vida. Então, quando a gente vem estudar a palavra de Deus, o que a palavra diz? Sigamos e prossigamos em conhecer a palavra. Então, que bom que você está aqui, que bom que você veio para fazer parte do nosso exército. Você sabe, precisa beber muita água, precisa você ler os meus livros que vão te ajudar a compreender mais a palavra de Deus. O mais recente, O Poder do Tempo, A Mulher Mais Que Vencedora, todos estão disponíveis no gospelbay.com.br. Compartilhar agora essa live com o máximo de pessoas possíveis. Tem muita gente agora compartilhando ódio, destruição, incentivos ruins. E você que está aí, com um clique, com um aviãozinho, você pode nesse momento ser bênção na vida de alguém. E como a Bíblia diz, né? Sê tu uma bênção. Boa noite, Darcy, querida. Então vamos lá disparar a Esquadrilha do Amor. E para você, mulher, também você deve participar todos os anos para se renovar, para se fortalecer, para estar num ambiente profético onde milagres são liberados, destinos são determinados, onde tem cura no Mais Que Ver Conference. Será 2021, será 2 dias esse ano, de abril de 2026, na Renascer Arena. As inscrições nos maisquevencedoras.com.br ou no gospelbay.com.br. Nós estamos na nossa série Apocalipse, lápis e papel na mão. Vamos para a Esquadrilha do Amor, vamos embora? Vamos chamar todo mundo. Convida as pessoas para estarem aqui com você. Eu já enviei. E agora nós vamos falar hoje sobre o 7º selo. Então são 7 selos, 4 cavaleiros e várias profecias que antecedem a volta de Jesus Cristo. O 7º selo, para quem está anotando, estudando, fala sobre o silêncio no céu, a pausa solene. Amém? Abra sua Bíblia em Apocalipse 8:1. Boa noite para quem está em Nova Friburgo. Fala de onde você está chegando, em nome de Jesus. Fala quem você convidou para estar com a gente aqui nessa noite. Li, querida, minhas intercessoras. Como é bom a gente fazer parte de uma igreja, gente. Nunca deixe o inimigo colocar no teu coração nada contra a igreja. Às vezes pessoas podem errar, pessoas podem ter atitudes que não são as melhores atitudes, mas a igreja é o lugar onde a gente é abrigado,
é acolhido, é fortalecido, é onde nós temos irmãos de fé. Como eu amo a minha igreja renascer. Eu amo, 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 amo. Amo demais. E a gente não pode misturar as estações. E às vezes Deus até permite que você passe por algumas decepções para que você continue olhando para Deus. Amém? Amém, Gustavo. Deus abençoe. Pastor Mateus, boa noite. Má querida, Ceará presente aqui na nossa live. Fala de onde você está chegando. Então, a palavra do Senhor em Apocalipse 8. Vou ver se hoje eu termino um pouquinho mais cedo, tá? A gente termina no máximo 10h30 para que você também possa ter o teu descanso. Amém? Apocalipse 8, de 1 a 5, diz assim: Quando o Cordeiro quebrou o 7º selo, houve um silêncio no céu durante quase meia hora. Então eu vi os 7 anjos que estavam em pé diante de Deus. Eles foram dados 7 trombetas. Veio um outro anjo e ficou em pé junto ao altar com um incensário de ouro, e lhe foi dado muito incenso para oferecê-lo junto com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus uma fumaça, como um incenso com as orações dos santos. Oh, meu Deus! Olha o que é a sua oração. Por favor, não permita nunca que o inimigo, ou que as pessoas, ou que os teus sentimentos falem para você que Deus não está ouvindo as suas orações. A oração sincera, a oração da fé, a oração da igreja, ela cura o enfermo. A oração sincera, ela sobe como um incenso diante de Deus. Ore mesmo quando você não está sentindo nada, porque vai chegar a hora de você sentir que você vai romper com essa resistência. Olha aqui as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu-o de fogo do altar e o atirou na terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Amém? Então quero que você construa essa imagem na sua mente. O cordeiro veio, eu já mostrei para você aqui esses dias um pergaminho com 7 selos. Ele abre então o 7º selo. Quando ele abre o 7º selo, tem um silêncio de meia hora, absoluto. Aquele silêncio absoluto. E aí então aparece os 7 anjos diante de Deus, e a eles é dadas 7 trombetas. Então estão lá os anjos com as 7 trombetas e o silêncio diante de Deus. Aí vem um anjo, ele fica junto ao altar com um incensário de ouro na mão. E desse incensário ele começa a receber muito incenso, e ele oferece esse incenso, que são a oração dos santos sobre um altar de ouro que está diante do trono. Então tem o trono, o altar, tem 2 elementos ali, 7 anjos e um outro anjo com as orações na mão. Amém? Estão construindo essa imagem aí? Estão visualizando isso? Então esse anjo oferece esse incenso que ele sobe como um incenso. E aí ele pega esse incensário, agora que as orações subiram diante de Deus, no 7º selo, e ele enche ele de fogo. Então imagina assim, aquele incenso queimando como uma fogueira. E ele pega aquele incenso e ele atira na terra. Quando ele atira na terra, começa então, se quebra o silêncio. E aí surgem
trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então vamos entender um pouquinho o contexto profético do 7º selo. Amém? O livro de Apocalipse, ele fala sobre a revelação de Jesus Cristo, dada a João, sobre as coisas que vão acontecer nos últimos dias. Cada selo aberto só pelo Cordeiro, ele é o único que pode abrir todos os selos. Ele está revelando o quê? Uma etapa do plano de Deus antes da volta de Jesus. Não precisa ter medo, amém? Lembrando que cada um desses selos é para revelar juízo, arrependimento e misericórdia de Deus, amém? Então, os 6 primeiros selos, que é de Apocalipse 6 e 7, eles vão mostrar o quê? Os cavaleiros que trazem a fome, o engano, a morte. Depois tem o clamor dos mártires pedindo justiça que nós vimos ontem. Amém? Tem os abalos cósmicos e agora se abre o 7º selo. Então, cada selo vem acompanhado de grandes eventos. Esse não. Esse vem acompanhado de um silêncio absurdo, absoluto. E então ele pode enxergar o trono de Deus. João então enxerga pela primeira vez o trono, o altar, os anjos e o anjo que oferece o incensário. O que significa esse silêncio no céu? Vamos entender o contexto profético, porque cada símbolo no livro de Apocalipse ele tem um significado espiritual. Apocalipse 8:1, acho que eu jantei agora, acho que não fez muito bem a janta. Apocalipse 8:1 diz: quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve o silêncio no céu por cerca de meia hora. O que significa isso, gente? Isso significa a pausa de Deus. Esse silêncio no céu significa a reverência diante do trono de Deus. Porque não podemos chegar próximo da santidade de Deus de qualquer maneira. Então, ali primeiro se estabelece um silêncio, como reverência e como expectativa do que Deus vai fazer. Porque o céu inteiro se silencia diante do que? Da majestade do nosso Senhor, porque Ele é majestoso. Ele é o Rei dos Reis. E muitas vezes, se a gente for entender o contexto bíblico do silêncio, o silêncio, ele sempre se estabelece de maneira profética antes de algo grandioso. E o que isso quer dizer? Muitas vezes parece que você está orando, está num absoluto silêncio. Uma das características do nosso Deus é que Ele trabalha em silêncio. Não se assusta. Muitas vezes, quando Deus se silencia, é antes de algo que Ele vai manifestar na tua vida. Quem está recebendo já essa palavra aqui nessa noite? Diga amém aqui nos comentários, porque o Espírito Santo está tocando corações. Amém? Então, se a gente for ver, antes de Jesus vir como o Messias e o Salvador, houve um silêncio de 400 anos. Não vieram profetas, não vieram juízes, não veio absolutamente nada. Um silêncio absoluto. Alguém poderia falar, Deus se esqueceu das suas promessas. Tudo aquilo que Deus prometeu não vai acontecer, não. É exatamente o 7º selo. Amém, Darcy?
Então, esse silêncio é uma característica de Deus. Vamos ver mais fundamentos bíblicos para que você compreenda esse silêncio profético de Apocalipse. Abacuque 2:20 diz: o Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Zacarias 2:13 também diz: cale-se toda a humanidade diante do Senhor, porque ele então se levantou da sua santa morada. Então, sempre antes da manifestação da glória de Deus, há um período de silêncio. Então, se a gente for olhar, por exemplo, na vida de Jacó, ele se tornaria Israel, ele se tornaria o pai das 12 tribos. Ele teve o sonho. Ótimo, amor. Tá. Você não vai dar oi pra live? Cadê meu companheiro de live? Precisa dar oi pra live, meu amor. Dá oi pra todo mundo. Oi. Fala boa noite. Boa noite. Deus abençoe cada um aqui. Deus abençoe cada um aqui. Amém, meu amor. Eu te amo, viu, querido? Yeah. Melhor filho do mundo. Melhor pai do mundo. Ai, meu Deus, que bênção que são os filhos. Então você vê que Jacó, ele tem um sonho e ele fica ali no silêncio. Ninguém fala. Deus não fala nada, ele é enganado por Labão, trabalha 7 anos, depois trabalha mais 7 anos. Aparentemente ele só estava sendo roubado. E Deus, nada, Deus não fala mais nada com ele, até que Deus dá um sonho para ele. Nesse sonho Deus fala, é tempo de sair da casa de Labão, vai, que agora você vai viver tua promessa. Então, qual que é, já trazendo a aplicação pessoal, a nossa postura? Eu vou trazer mais aplicações pessoais na conclusão da nossa aula. Vou terminar hoje um pouquinho mais cedo. Qual é a postura que nós devemos ter diante do silêncio de Deus? Fé, acompanhado de perseverança. Eu amo quando a Bíblia adjetiva e fala a fé perseverante. Porque às vezes a gente tem uma fé espectadora. Eu creio, mas eu não consigo acreditar que vai ser comigo. Que era a fé de Marta. Senhor, eu creio que o Senhor pode ressuscitar na tua volta. Mas, e aí Jesus fala para ela, você crê? Se tu creres, tu verás a glória de Deus. Eu quero colocar essa palavra sobre a tua vida. Você crê? Se você crê, você vai ver a glória de Deus na tua vida. Só que antes da glória se manifestar, aleluia, existe um momento que você vai ter que caminhar sem ver, caminhar em fé. É assim que a gente atravessa os silêncios de Deus. O que é o silêncio de Deus também? Ele também é um intervalo de misericórdia. Amém? Deus está tocando vidas aqui nessa noite. O que é um silêncio de misericórdia? É um intervalo também de graça. Por que, bispa, é um intervalo de graça? Porque é um intervalo onde Deus também não está exercendo o seu juízo, tá? Porque você vê que todos os momentos, quando vieram os sacerdotes, os profetas, os juízes, os reis, se você for estudando, né, os ciclos bíblicos, você que quer conhecer mais sobre a Bíblia, procure a Unirenascer. Tem cursos fantásticos. Toda a minha formação não é Instituto de Teologia, é na Unirenascer. E o curso do Apocalipse, desse curso que eu estou dando de maneira mais aprofundada, o link está aí na minha bio e você coloca
um desconto de 50% só para quem está na live, tá? Só para você que está vindo todos os dias, você vai 50%, é um valor simbólico para cobrir os nossos custos de produção e a nossa equipe. É Apocalipse 50, não é isso, Matheus? Você coloca lá o cupom Apocalipse 50 e você vai poder conhecer mais da palavra de Deus. Mas é importante que você entenda esses ciclos. Amém? Então, depois de todos esses ciclos, vai ter 50% de desconto. Aproveita, que é só até acabar a live, tá? Deus ficou em silêncio. O que é? Também é um sinônimo da graça. Por que é um sinônimo da graça? Porque ele não está executando os juízos de Deus. Que Deus, como nós estudamos ontem, se você perdeu, tá tudo lá no YouTube, gratuito, para você que não pode fazer o curso agora, mas se você puder fazer esse curso, faça. Vai edificar muito o teu conhecimento, a tua fé cristã. Então, no silêncio, Deus também está revelando a sua graça, porque ele não está executando o seu juízo. 2 Pedro 3,9, embasa esse princípio espiritual falando o quê? O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas ele é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender. Olha só, gente. Olha só. Deus tem até um louvor do Renascer Praise que fala isso. Plano melhor. Depois você pesquisa. Ele nunca vai chegar atrasado. Ele sempre vai chegar na hora certa. Ele não atrasa as suas promessas, ainda que esteja parecendo demorado. Anota esse texto de 2 Pedro 3,9 para você edificar o teu coração. Mas ele é longânimo para conosco, porque ele não quer que nenhum se perca. O desejo de Deus é que todos se arrependam, mas ele deu a nós o livre-arbítrio, portanto, como um pai de amor, compassivo, benigno, misericordioso, ele respeita as nossas decisões. Amém? Outra característica do silêncio profético de Apocalipse e muitas vezes do silêncio de Deus é que o silêncio também é um momento de intercessão. Por quê? Logo após o silêncio, João então vê os anjos com as trombetas, o incensário e as orações dos santos subindo. Amém? Então, o silêncio também é um momento que o céu está escutando o clamor. E a palavra de Deus nos promete: clama a mim, e eu te responderei, eu te anunciarei coisas grandes e firmes que você ainda não conhece. Se tem algo que eu quero que você saiba nessa noite, a maior mentira do inferno é que Deus não ouve orações. Ora de dia, ora como Daniel, ora à tarde, ora à noite. Eu oro no mínimo 2 vezes por dia, fora as minhas orações. Se eu for contar, né? Oração por alimento, oração ao sair de casa, oração ao chegar de casa. Se eu for contar essas, eu oro mais do que 15 vezes ao dia. São orações curtas. A oração da gratidão que eu faço toda noite, a oração da meditação, a oração de manhã da consagração. Isso já faz parte do meu dia a dia. Ai, parece muito, mas é pouco. Ó, acordou, ora. Vai tomar o café da manhã? Ora. Vai sair de casa? Ora. Vai almoçar? Ora. Terminou o dia? Ora. Vai jantar? Ora. Antes de dormir? Ora. Você já orou 7 vezes ao dia?
É simples. É bom. E você está movendo os céus com a sua intercessão. Então, esse silêncio, ele também é um momento que os céus estão ouvindo a nossa oração. Então, quando você lê, você vai entender que o silêncio muitas vezes é graça, que o silêncio é os céus escutando e que o silêncio é reverência. Entenderam? Então já guarda essa verdade no teu coração. Que bom que você está aqui nessa noite. Você que está aqui, pega essa live, compartilha com mais pessoas, abençoa outras vidas para estarem aqui recebendo também esse conhecimento. Amém? Então, se a gente olhar na Bíblia, a gente vai ver vários momentos de silêncio de Deus. Antes da criação, fala que a terra era sem forma e vazia, havia trevas, o Espírito pairava sobre as águas, era um vazio, era um silêncio. E aí então vem a voz de Deus e rompe e fala, haja luz. Quando a gente vê o sofrimento de Jó, que aliás, gente, o livro de Jó é um livro extraordinário. É um dos livros mais antigos da Bíblia. E ele é um livro incrível, você deveria ler. Ah, bispo, eu nunca li a Bíblia. Então começa por Salmos e depois o Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas você que tem um pouquinho mais de conhecimento bíblico, leia o livro de Jó. Vai abençoar tanto a tua vida, vai fortalecer tanto a tua fé. Por quê? Jó, ele começa a ser assolado e Deus fica em silêncio. Os amigos deles vêm, falam, ele fala, todo mundo está falando, ninguém tinha acertado. E Deus quieto. Aí você vai ler o livro de Jó todinho, de 1 até o capítulo 38. Só lá no capítulo 38, e Jó encerra no capítulo 42, é que Deus fala. Quer dizer, toda aquela perda, aquela provação, Deus estava em silêncio. E cuidado com as pessoas mais próximas de você no teu dia difícil. Porque a mulher de Jó vira para Jó, vendo o sofrimento dele, talvez por falta de entendimento espiritual, e ela fala, Jó, você vai continuar sendo fiel a esse Deus? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Mas Jó, ele responde com tanta sabedoria e ele diz, eu recebi o bem de Deus, eu não receberia o mal? Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Oh, meu Deus, que esse amor, essa aliança imutável com Deus seja a verdade do seu coração, dos nossos corações. Sim, Darcy, conheça a história dele. É muito edificante. E aí lá em Jó 38, quando Deus fala, é isso, Nessa, o mal sempre acaba. Fala depois disso, só lá em Jó 38. Deus então responde a Jó a partir de um redemoinho. E tem o silêncio intertestamentário que eu te falei, dos 400 anos. E tem um silêncio na Bíblia para a gente completar, tem mais 2 silêncios. Antes da gente falar das 7 trombetas, que eles são muito fortes. Um dos silêncios, falando desse 7º selo, é o diante da acusação, tá? Aquela mulher foi pega em flagrante adultério. E todo mundo queria que Jesus respondesse alguma coisa. Porque pela lei de Moisés ela poderia ser morta e apedrejada. E os sacerdotes, quer dizer, eles eram como juízes.
conheciam muito bem a lei, como advogados. Eles levam aquela mulher prostituta, eu acredito que até, isso aqui é uma suposição minha, até seminua, porque ela foi pega em flagrante adultério, então ela foi levada do jeito que estava. A Bíblia não diz isso, tá? Eu que construí essa imagem. Mas, de fato, ela foi pega em flagrante adultério e levada até Jesus. E aí, eles falam, e aí, Jesus? E Jesus, ele fica em silêncio. O que é isso? A graça, como nós estudamos aqui. E ele começa a desenhar na areia, não se sabe o que ele escreveu, tem uma curiosidade absurda. O que será que Jesus estava escrevendo nessa areia? Não é? E aí eles insistiram e falaram, Jesus, então, e aí? E depois do silêncio que Deus manifesta, a graça, a glória. E ele fala, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E ele se inclinou e continuou escrevendo no chão. E o último silêncio que eu quero trazer para vocês, muito marcante na Bíblia, é o silêncio na cruz. No momento do sacrifício de Jesus Cristo, Jesus então levanta a sua voz e ele clama, Eli, Eli, lama sabactami, quer dizer, Deus meu, por que me abandonastes? O céu estava em silêncio. E nesse silêncio, onde até Jesus se sente abandonado, se cumpre a redenção. Amém? E depois desse silêncio que se inicia as 7 trombetas, e eu vou passar de maneira rápida para quem quiserem conhecer mais. Esse meu conteúdo e todo o curso está disponível com desconto de 50% para você entender no detalhe, de maneira profunda, cada um dos sinais do Apocalipse. A primeira trombeta, qual é? É o fogo com sangue, Apocalipse 8:7. Houve fogo misturado com sangue, que representa a destruição da natureza. A segunda trombeta, montanhas em chamas lançadas ao mar. O que é? Uma coisa muito grande como um monte ardendo em fogo lançado no mar. O que significa? O juízo de Deus sobre os mares e o comércio. Tá? Para a gente ter sempre convicção que nada está fora do controle de Deus, gente. Deus, ele controla, ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A terceira trombeta, ela é a estrela do absinto. Caiu do céu uma grande estrela e as águas se tornaram amargas. O que ela representa? A corrupção espiritual. Tem muita gente que precisa assistir essa live. Pega esses 3 pontinhos aqui em cima, coloca nos grupos do WhatsApp. É aquilo que deveria ser uma fonte de águas vivas e ela se torna amargo. A quarta trombeta é o escurecimento do sol, da lua e das estrelas. Foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas. O que é isso? Mostra a escuridão espiritual, a confusão. As pessoas hoje estão completamente perdidas espiritualmente. Aí tem um interlúdio dos 3 ais. Estão acompanhando até aqui? Na quarta trombeta tem os ais. Ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra. O que é isso? Um alerta de que os próximos juízos, a partir da quarta trombeta, eles vão se tornar mais evidentes, mais graves. Então, na quinta trombeta, tem o gafanhoto do abismo. Do abismo saíram gafanhotos com o poder dos escorpiões. O que significa isso? São as forças malignas que vão ser soltas. Sabe aquele negócio que a nossa avó falava, parece que o diabo está solto? É mais ou menos por aí. A gente vai estranhar alguns comportamentos humanos que eles vão ser pior do que o dos animais. Esteja preparado para isso.
A sexta trombeta vem um exército, um mega exército, gente, de 200 milhões. Solta os 4 anjos que saem para matar a terça parte da terra. Que isso significa as guerras, o juízo de Deus. Então, tudo isso já está profetizado. E a sétima trombeta, então, o reino de Cristo, que Apocalipse 11:15 diz, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor, do seu Cristo, quer dizer, na sétima trombeta marca o quê? A vitória de Jesus Cristo sobre todas essas coisas, amém? Então, queridos, Deus ouve as suas orações, o silêncio de Deus não é abandono, amém? É a presença de Deus exercendo na tua vida, inclusive, um momento de revelação. Amém? De trazer algo novo na tua vida. Você que está gostando dessa aula, amanhã, 10 horas da noite, nós estamos de volta. Nós estamos na nossa 7ª aula. Se inscreva no YouTube, Fernanda Hernandes. Lá você vai ter todo esse conteúdo gratuito. Amanhã nós vamos falar de algo que eu estou totalmente impactada, que são as 7 igrejas do Apocalipse. Eu voltei dessa viagem com isso, de fazer essa série para vocês do Apocalipse, porque essa experiência com a Hebron Turismo você precisa viver, tá? Quem vai para Israel? Quem sonha? É o sonho da tua vida? Já liga lá, faz pela fé que Deus vai te dar. Ah, é o sonho da minha vida. Prioriza, faz esse investimento na tua fé. 2 viagens são imperdíveis, 2 experiências que são absurdas. As 7 igrejas do Apocalipse que eu não conhecia. E amanhã nossa aula é sobre isso. Se prepara, que vai ser maravilhosa. E a Terra Santa. Amém? Então, que você seja fortalecido, que você seja abençoado. Você que quer conhecer mais, tem muito conteúdo de qualidade. Cuidado de ficar ouvindo gente que só quer like, não tem compromisso com a tua eternidade. Busca uma fonte boa. Faça os cursos da Uni Renascer e você vai cada dia mais ter entendimento de quem Deus é, para que você possa ter uma vida cristã forte. Porque está tudo no nosso entendimento. Conhecereis a verdade vos libertará. Para quem quiser saber, eu vi várias pessoas aqui que estão falando meu sonho ir para Israel. Quem aqui tem o sonho para ir para Israel? Escreve aqui. Eu vou. Escreve eu vou. Eu vou, que amanhã a equipe de Hebron Turismo vai te ligar e você, se não amanhã, no máximo até o final dessa semana, e você vai realizar esse sonho, gente. Vai já pela fé, amém? Escreve aqui, eu vou. Vai tanto para 7 igrejas, isso, você vai, amém? Você vai viver esse sonho. Escreve aqui quem realmente tem interesse e nós vamos te contactar para que você viva essa experiência, porque ela é extraordinária. Então, amanhã nós temos as 7 igrejas, depois nós vamos falar da marca da besta, depois nós vamos falar sobre a mulher vestida de sol, sobre as 2 testemunhas e sobre o arrebatamento. Tem muita coisa boa ainda. Quando eu terminar essa série de lives, todas essas lives que eu estou fazendo, ela está gratuita lá no YouTube, elas vão subir para esse mesmo local de cursos na Hotmart, para você rever quantas vezes você quiser. Amém? Vamos orar? Coloque aqui os seus pedidos de oração. Até aqui o Senhor nos ajudou. Deus te deu graça, sabedoria, livramento, direção, força. E é assim que Deus vai te conduzir. Por isso, a importância da salvação. Por isso que Jesus fala, não se alegre porque os demônios te submetem, mas se alegre porque o seu nome está escrito no livro da vida. Então, fale do amor de Jesus,
convide as pessoas que você ama, evangelize, porque Jesus está voltando. O Espírito Santo de Deus está me colocando aqui agora no meu coração. Aqui nessa live tem pessoas que estão afastadas da igreja. Você se feriu, você estava atravessando um período de silêncio, você não soube compreender o silêncio de Deus. E é essa live, Deus está abrindo os seus ouvidos para você ouvir de novo a voz do Senhor. E o Espírito Santo de Deus está te chamando, volta para a casa do Pai. Amém? Volta. Quem é essa pessoa? Escreve aqui, eu, e nós vamos orar e interceder pela tua vida. A cura da Ludmila, pela minha família, pelo meu filho que está ainda no vício das drogas, mas vai ser liberto em nome de Jesus, pelo Isaac, pela minha família, por fortalecimento, pela minha cura. Amém. Eu vou agora orar pela tua vida, te abençoar, e essa pessoa que está afastada, escreva aqui, eu, e nós vamos te ajudar a ter forças para voltar para a casa do Senhor. Deus está falando com você. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, Pai, cada um que está aqui nessa noite, eu te louvo, eu te agradeço, porque a tua palavra, ela é a nossa espada, Pai. Quando conhecemos a tua palavra e o inimigo vem nos atacar, nós sabemos como nos proteger, Pai. Que a palavra na boca dos teus filhos, ela destrua toda ação de Satanás, tudo aquilo que o inimigo quer produzir sobre a vida dos teus filhos. Eu quebro, eu rejeito, eu anulo, eu repreendo no abismo agora. Eu te dou ordem, principados, potestades, demônios, sai agora por 7 caminhos. O recanterabaias. Tudo aquilo que tem deixado os teus filhos cativos, Senhor. Eu invoco agora o poder do teu santo nome, do teu sacrifício na cruz. E eu declaro agora libertação. Eu me revisto, Senhor, das armaduras espirituais. Eu entro em guerra espiritual pelos filhos que estão nas drogas, o marido que está na prostituição. Os filhos que estão dominados por esse espírito de prostituição. Não vai destruir as famílias, não vai trazer degradação humana, não vai matar o futuro dessa geração que está consagrada ao Deus vivo. Liberta agora, Pai, das drogas, do vício, da feitiçaria, do ocultismo, do misticismo, do engano, todo espírito manipulador de engano. Eu te repreendo agora na autoridade de Jesus Cristo. Pai, visita os teus filhos aqui, Senhor. Derrama sobre cada coração a paz que excede todo entendimento. Coloca anjos acampados ao redor da casa deles, do quarto deles. O Senhor me diz agora, você que tem sofrido com insônia, ouve o que o Senhor te diz. Você vai deitar, você vai dormir, e esse espírito atormentador não toca mais o teu sono. Hoje o Senhor te liberta em nome de Jesus. Quem é essa pessoa? Escreve eu aqui nos comentários. Nós vamos te encaminhar para os nossos pastores. Que o Senhor te abençoe com paz. Que o Senhor seja a tua sombra e a tua direita. Que o Senhor seja um muro ao seu redor. Eu te abençoo. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém? Glória a Deus. Raquelzinha está comigo, está printando os nomes, né, Kel? Pastor Mateus também. Amém? Nós estamos printando os nomes, nós vamos encaminhar para os nossos bispos e discipuladores. E você já é liberto. Faça um compromisso de amanhã estar aqui. Eu estou compromissada com vocês, em 2 horários, nessa série de 12 dias proféticos. E hoje se iniciou
ontem... Não, peraí. Quinta-feira... Gente, me perdi no calendário agora. Desculpa. Amanhã, dia 13... Ontem foi mais que ver. Amanhã inicia jejum. Eu quero que você participe desses 12 dias. Essas lives te prepararam para esse jejum. Você não vai beber refrigerante. Em nome de Jesus vai acontecer com você o que Deus fez comigo. Num dos jejuns da igreja, 20 anos atrás, eu nunca mais bebi refrigerante. Deus me libertou. Aqui é só água. Já estou na minha segunda garrafa hoje, hein? Ultrapassei. Amém? Então, amanhã, bispa, não posso ir à igreja. Vá, porque todos os pedidos que forem levados às igrejas Renascer, nós vamos levar para Israel. E o encerramento desse jejum são 12 dias só, você consegue. Vai ser direto da Terra Santa. Amém? E tem uma cartilha, todas as informações no renascer.org.br. Amém? Você vai fazer esse jejum amanhã. E amanhã, 10 horas da noite, eu tô aqui. A gente vai continuar conhecendo mais a palavra de Deus e sendo liberto. Amém? Para quem é mulher, você vai se inscrever no Mais Que Ver Conference 20 e 21 de abril. Dia 12 do 12, nós temos Renascer Praise na Renascer Arena em São Paulo. Vem com o teu grupo, vem com os teus amigos, vai ser maravilhoso. Quem não pode ir à igreja, como a Miriam colocou aqui, que está triste, Miriam, que você renasça. Eu profetizo sobre a tua vida que você vai renascer. Em nome de Jesus. Você vai acompanhar pelo YouTube. Igreja Renascer em Cristo, 8 horas da noite. Amém? Para quem quiser se inscrever no Mais Que Ver, muito obrigado, pastor Mateus, está aí. maisquever.com.br. Você vai, participa, tem o Mais Que Ver Experience, onde você vai ter um café da manhã comigo, com a bispa Sônia, um momento de palavra só para essas mulheres, exclusivo, um momento de oração só com vocês, um café da manhã maravilhoso. Você pode vir participar. E para quem não pode estar na igreja, você vai assistir pelo YouTube, com reverência, e Deus vai te alcançar onde você estiver. Amém? E quando você puder, você vai à igreja. Amém? Deus abençoe, bom descanso. Amanhã, 7 horas da manhã, eu tenho um compromisso com você. E você? Vem? Se você vem, eu também estarei. Vem junto comigo para a nossa live. Para assistir todas as séries, hoje nós estamos nos 7 selos. Para assistir todos os selos, é só ir lá no meu YouTube, Fernanda Hernandes. Só isso. Já se inscreve, tem todos os dias vídeos novos, todos os dias. Você vai ser muito abençoado. Amém? Quero abençoar e fortalecer tua fé. Mateus, Darcy, eu amo vocês. Printa essa fotinho, posta nos stories, para que outras pessoas também possam vir. Verinha, e amanhã a gente tá juntos aqui de novo, 7, 10 horas da manhã. Fiquem com Deus, declara comigo, em todas as coisas nós somos mais que vencedores. Até amanhã.